E fala, otakus do canal, vocês são otaku, aqui quem fala é Cleiton. Dando continuidade aos vídeos de review narrada das lutas do arco final de Bleach, Toussaint War Bloody War, hoje teremos a luta de Kyoraku vs Lily Barro. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Esta luta se dá início quando Urahara, Renji, Nanao, Hinamori, Shinji, Rukia e Kyoraku estão fugindo de Lily Barro, que está atirando com sua sniper neles. Kyoraku para dizendo que é hora deles começarem a agir também. Lily Barro diz que Kyoraku só pode ser louco ou tolo. Shinji grita com Kyoraku para ele não parar de correr. Quando Kyoraku ia dizer que encontrou Lily Barro, ele toma um tiro no meio do peito. Lily Barro diz que eles podem até ter uma formação imbatível, mas tudo que é preciso é de um tolo para rompê-la e que já presenciou muitas situações assim. E que achava que os Shinigami seriam diferentes, mas de repente ouve-se Darumasan. Lily Barro se pergunta de onde está vindo esta voz, e a voz continua: tropeçou. E vemos que Kyoraku aparece atrás de Lily Barro e que ele estava brincando de Darumasan tropeçou, parecida com a brincadeira estátua. Kyoraku desfere um imenso golpe no Quinch, que consegue desviar, e Kyoraku diz que agora a arma de Lily Barro é dele e a vida dele será próxima. Lily Barro olha para Kyoraku com um olhar de seriedade. Se pergunta como Kyoraku chegou atrás dele tão rápido, sendo que ele estava longe, e isso sem ele ao menos perceber. Kyoraku diz: Não me diga que nunca brincou de Darumasan tropeçou. Lily Barro pergunta: como assim tropeçou? Kyoraku diz então: você nunca brincou. Bom, vocês têm uma cultura diferente da nossa mesmo. Mas deixando isso de lado, diz que você conseguiu me sentir até aqui. Você melhorou bastante, hein, Nanao-chan. Nanao responde que isso não se parece nada com um elogio. Kyoraku diz que é um elogio sim, e que este cara é perigoso, então pede para que ela volte para onde estão os outros. Nanao se recusa e Kyoraku fala para ela dizer para os outros continuarem indo na frente. Nanao diz: entendido, avisarei eles e voltarei depois, capitão. E se ousar morrer antes de eu chegar, prometo que raspo o cabelo do peito do seu cadáver. Kyoraku, com uma cara de medo, diz para ela não fazer isso, senão ele ficará irreconhecível. E diz que ela está cada vez mais parecida com a Lisa-chan. Lily Barro pergunta se ele já terminou e que ele tem tudo o que precisa saber sobre Kyoraku e seus companheiros de batalhas anteriores, incluindo as habilidades da Zanpakuto de Kyoraku de fazer brincadeiras de criança se tornarem realidade, e pergunta se aquilo foi uma brincadeira. Kyoraku responde que era o esperado daqueles que conseguiram invadir o palácio do rei e que eles estão bem informados. E realmente ele não chegou a brincar de Darumasan tropeçou com espada número 1 Stark, e que para jogar este jogo uma pessoa precisa estar com o pique e com os olhos tapados. Quando ela terminar de dizer a frase, ele vira, e se alguém estiver se mexendo, essa pessoa é capturada, e que existem 3 regras. A primeira é que quem está com pique deve estar num lugar onde pode ser visto por todos. A segunda é que se a pessoa com pique se virar e tiver alguém se mexendo, essa pessoa perde. E a terceira é que se algum jogador conseguir tocar em quem está com pique sem ser visto, ele ganha. Lily Barro diz que entende, então é como chocolate inglês. Com a cara de bobo, Kyoraku diz que então eles têm algo parecido e que perdeu seu tempo explicando tudo. Lily Barro fala que então para começar o jogo é preciso enxergar a Heiatsu sendo liberada do ataque de quem está com pique, e para tocar a pessoa que está com pique antes que ela veja você, e que você é capaz de percorrer a trajetória da Heiatsu do ataque, conseguindo percorrer o caminho mais curto possível. Enquanto faz isso, a pessoa com pique enxerga somente uma ilusão. É algo assim, não é mesmo? Me parece uma regra bastante conveniente para você. Com um sombreamento muito do caralho, Lily Barro diz que se ele o ver, se me vendo, ele perde. Isso significa que se ele conseguir enxergar através da ilusão e encontrar Kyoraku, Kyoraku estará morto. Kyoraku fala: isso mesmo, ainda bem que você entende rápido. Lily Barro retruca dizendo que foi um erro Kyoraku explicar as regras agora, ele não vai poder ficar brincando disso. Kyoraku diz que isso não é verdade, e é exatamente pelos dois saberem as regras que isso pode ser chamado de brincadeira, e que tem uma coisa que ele estava enganado. A imagem que ele viu não era nenhuma ilusão. Ele estava na verdade olhando para o próprio Kyoraku. Lily Barro pergunta: o quê? Kyoraku diz que a habilidade de sentir outra Heiatsu é chamada de Heikaku, ou percepção de pressão espiritual, e todos que usam as suas Heiatsus em batalha inconscientemente usam tanto sua visão quanto o Heikaku para enxergar, e quanto mais está focado na batalha, mais a proporção de uso de Heikaku aumenta, ou seja,
Inconscientemente você para de usar seus olhos, por isso ele solidificou a própria Heiatsu e a deixou ali para confundi-lo. Lilibarro diz que é impossível, ele nunca cometeria um erro desses. Kyorako responde que cometeria sim, pois quem Lilibarro acha que Kyorako é? Dá um close fodão em Kyorako e ele diz que é o comandante das 13 divisões, Kyorako Shunsui, e parte para cima de Lilibarro. O Quinch se prepara para atirar e Kyorako diz dar o maçã tro. E antes que ele terminasse, Lilibarro surpreende e diz que ele disse que Kyorako não conseguiria mais brincar disso. Da sombra de Lilibarro saiu uma espada, porém Lilibarro desvia, e Kyorako diz que foi a primeira vez que alguém desviou de seu Kageoni na primeira tentativa. Lilibarro fala que ele já disse que eles têm informações das batalhas anteriores dos Shinigamis e que os Shinigamis não sabem nada sobre eles. Vemos que Kyorako tomou um tiro no pé, e o mesmo disse que ele achou que tinha desviado e acha injusto eles não dividirem essas informações com ele. Lilibarro diz que ele não tem a mínima intenção de ter uma luta justa e não acha que dizer tornaria a situação mais justa ainda. Mas já que ele insiste, ele se apresenta sendo o Sternhitter X, de XX. Lilibarro diz que seu poder é perfurar tudo, que para este poder o conceito de desviar nem sequer possui sentido. Então ele acerta um tiro em cheio no peito de Kyorako. Kyorako aparece e pergunta se ele acabou vendo sua sombra, e mostra que Lilibarro acertou a sombra de Kyorako, que diz que Lilibarro parece surpreso por ele ter desviado, mas para não se preocupar, e como ele disse, Kyorako não desviou, Lilibarro apenas atirou na pós-imagem de Kyorako, e que ele chama de Kage-okuri, e é uma brincadeira onde você encara uma sombra e projeta em outro lugar, e que com uma Reikaku tão poderosa como a de Lilibarro, a imagem deixada acaba sendo muito real, e que o assustador de brincadeiras da criança é que a pessoa não sabe quando e qual jogo está prestes a começar. E com cruze maneiro em Kyorako e Lilibarro, Kyorako diz que Lilibarro já foi pego pela mão, então por que eles não brincam até que um deles morra? Kyorako se aproxima de Lilibarro, que diz que Kyorako é descuidado, pois acreditou que teria vantagem a curta distância por estar usando uma espada. Com um sorriso no rosto, Kyorako diz que ele teve e que Lilibarro foi cortado. Vemos que Lilibarro perde o braço e Kyorako diz ter pensado que havia cortado o braço inteiro de Lilibarro, mas parece que ele pegou o leve. Vemos que o braço de Lilibarro se regenerou e ele diz que Diagrame, sua arma, é o seu arco e ela é feita de Reishi. Kyorako fala que entende, então é por isso que ele consegue lutar mesmo com ela cortada e ainda consegue criar uma nova caso ela seja destruída. Mas parece que ele esqueceu as regras do jogo. Kyorako então aparece atrás de Lilibarro, que faz uma cara de espanto, mas consegue desviar. Kyorako continua dizendo que se Lilibarro perder de vista, mesmo que por um segundo, e seus olhos acabarem tendo mesmo que só um vislumbre da sombra de Kyorako, tudo que ele enxergar com os olhos depois disso pode ser ou não somente a silhueta, e pergunta se ele se lembra do tempo em que ele era criança, quando às vezes somente a visão de sua própria sombra já fazia tremer de medo. Então aparecem vários Kyorakos saindo das sombras. Com um olhar de surpreso, Lilibarro é perfurado no peito por Kyorako, que saiu da sombra. Lilibarro diz droga e abre seu olho esquerdo que estava fechado. Ele diz que essa já era a terceira vez. Kyorako faz uma cara de espanto. Lilibarro diz que somente quando ele está com os dois olhos abertos é que ele pode usar a essência do XX. Em outras palavras, seus tiros atravessam o corpo de Kyorako e seu corpo atravessa sua lâmina. Com um sorriso no rosto, Kyorako fala que entende. Então quando Lilibarro está com os dois olhos abertos, a lógica não se aplica mais. Lilibarro diz que exato, pois neste momento não há armas no mundo que pode matá-lo. Com um jeitão brincalhão, Kyorako pergunta se Lilibarro não se importaria de lutar com os dois olhos bem fechadinhos. Lilibarro diz que, entretanto, somente quando ele abre os olhos 3 vezes em uma mesma batalha, que ele tem permissão de continuar lutando com eles abertos. Continua dizendo que ele foi o último Quinch que teve os poderes concedidos por Iwabarra, e que ele é a obra-prima, o homem mais próximo de Deus, e ter seus olhos abertos 3 vezes é absolutamente inaceitável. Com um cruze em Lilibarro, ele abre o olho. Neste momento, aparece uma espécie de Cruz Quinch, e Lilibarro se transforma em Ziliel, que significa julgamento divino. Kyorako percebe que não consegue se mover e toma vários tiros. Kyorako, todo ferido, consegue fugir e diz que teria sido bem mais fácil se ele tivesse morrido instantaneamente. Quando você não é fraco, é difícil até mesmo desmaiar, e que sem a Nanau por perto não tem ninguém para mandá-lo calar a boca. Ele saiu fugindo dizendo que é perigoso, pois Lilibarro está mandando tiros para cima dele. Lilibarro diz que Kyorako foge rápido, levando em conta seus ferimentos. Mas acha mesmo que pode escapar dele?
Lelibarro atira e Kyorako usa a espada. Lelibarro diz que nenhuma arma pode feri-lo. Kyorako diz que ele sabe, porém, e quanto a uma lâmina de Kido? Ele usa o Hadou 78, Zangerin, e uma explosão acontece. Kyorako se esconde e diz que sabia que Kido não iria fazer muita coisa em Lelibarro, mas não causou nenhum arranhão, e acha que não sobrou muita coisa para ele fazer, e que voltou para o lugar em que eles entraram no palácio. Se pergunta se eles já estão longe o suficiente, e pede desculpa para Nanao se ele a envolver nisto, mas hora de sua última cartada, e então libera sua Bankai, Katen Kyokotsu, Kuromatsu Chinju. Ao enfiar suas lâminas no chão, várias sombras saem, e todos no seu society sentem a pressão da Bankai de Kyorako. Lelibarro se pergunta se é sua imaginação, mas parece que o céu escureceu, e em sua frente apareceu Kyorako emanando reiatsu de seu corpo. E Lelibarro diz que então ele resolveu aparecer. Kyorako pede desculpas por deixá-lo esperando. Aliás, pergunta o que Lelibarro está sentindo e como o mundo parece para ele agora. Lelibarro diz que aparenta estar mais solitário e sombrio, talvez desesperador. E diz que compreende, então este é o seu poder. De fato, a atmosfera parece um pouco mais sombria. Então é isso que chamam de Bankai. Kyorako responde que sim. Lelibarro diz que realmente está mais sombrio, porém, desesperador seria exagero, porque o mensageiro de Deus jamais se desespera. Ele então voa para cima e manda um grande ataque para cima de Kyorako. E continua dizendo que eles não possuem informações sobre a Bankai de Kyorako, mas algo óbvio que se o portador da espada perecer, sua Bankai desaparece. Lelibarro, com um olhar de surpresa, percebe que ele foi ferido e se pergunta: o que é isto? Kyorako responde que é o primeiro ato, Tamerai Kizu no Hakachai, que significa dor compartilhada. Kyorako explica que ferimentos causados no inimigo aparecem em si próprio como se fossem compartilhados, mas infelizmente não é possível morrer com estes ferimentos. Lelibarro espantado pergunta: o que é isto? Pois ele foi ferido novamente. Kyorako responde que já disse que é sua Bankai. Com um cruzo incrível em Kyorako levantando sua espada, ele diz: Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju, que significa paraíso de flores, ossos insanos, pinho murcho do duplo suicídio, e que já chega de conversa entre os atos. E por favor, mantenha-se em silêncio durante toda a apresentação. E agora é hora do segundo ato, Zanki no Shitone, que significa o travesseiro da vergonha. Continua dizendo que o homem se arrepende de ferir seu oponente. Cai de cima da cama de tamanha vergonha e é atingido por uma incurável enfermidade. Mostra Lelibarro cheio de buracos como se fossem doenças em seu corpo. E Kyorako diz, e de repente, o terceiro ato, Dangyo no Fushi, que significa as profundezas abissais. E Kyorako continua dizendo que, aceitando seus destinos, ambos se atiram na torrente até que as suas reiatsu se esvaiam por completo. Lelibarro continua afundando no abismo torrencial, dizendo que não pode ser. Não importa quantas vezes ele bata suas asas, ele apenas se afasta cada vez mais da superfície. Kyorako diz que é claro, pois eles se atiraram na água para se afogar, e já é tarde demais fugir dali batendo as asas. Lelibarro olhando Kyorako então continua falando que apesar disto, ele entende como Lelibarro se sente, pois se atirar em água fria acaba testando a determinação de um homem. Mas isso é apenas egoísmo, pois dizer que isto é vergonhoso é pouco, porém é assim que uma mulher age. Sentindo misericórdia da vergonha de seu amado, não o abandonando, não concorda comigo, Sakura no Suki. Vemos uma mulher abraçando Kyorako e ele diz, há quanto tempo? Ohana. Ohana pergunta que intimidade é esta para ele a chamar de Ohana, pois ele só aparece para brincar com ela quando ele bem entende. Kyorako fala, não seja assim, me perdoe Ohana. Ela então diz, olha seu kimono está todo rasgado, é isso que acontece quando resolve usar o kimono de outra mulher por tanto tempo, que deplorável. Kyorako diz, malvada como sempre. Ohana fala que ela pode ser malvada, mas ela ainda é a sua espada, aceitando todo o seu amor e ódio e jurando permanecer ao seu lado até o fim. Lelibarro pergunta com quem ele está falando, e descobrimos que Ohana só pode ser vista por Kyorako. Lelibarro diz, se Kyorako acha que a luta acabou, e se acha que conseguirá matá-lo, pois a Bankai de um mero Shinigami não pode matá-lo. Enquanto diz isso, ele parte para cima de Kyorako. Kyorako então diz que a misericórdia de uma mulher é tão cruel. Ela então decide por não dar mais ouvidos aos lamentos de seu amante ao redor da inestimável garganta dele. Repousa um fio alvo, encharcado de arrependimento, e então decide rompê-lo com suas próprias mãos. E este fio de arrependimento, que deploravelmente se entrelaça ao redor de seu amado. Vemos vários fios se formando ao redor de Lelibarro. E Kyorako continua dizendo que
Então, o derradeiro final, o último ato. Itokiri Basami Shizome no Nodobue. Significa a tesoura cortadora de fio e a garganta ensanguentada. Com um grande ataque, Kyoraku corta o pescoço de Lilibarro, que cai em meio ao abismo da escuridão. Kyoraku então cai nos braços de Ohana e com um olhar de felicidade diz, e pensar que ele ganharia a chance de dormir no colinho de Ohana novamente, e que usar a Bankai de vez em quando pode até ser bom. Ele então toma um tapão de Ohana e fala para ela ir com calma, pois só sobrou aquele olho para ele agora. Ohana diz que não faz ideia de como eles acabaram juntos, pois eles são tão diferentes, mas de qualquer forma, ela está feliz por ele ter vencido. Kyoraku, com um olhar de felicidade, diz que ela está dócil hoje, e ela fala para ele calar a boca. Quando ele vai falar mais alguma coisa, seu peito é perfurado com um grande ataque de Lilibarro, que não morreu. Com um olhar de desespero, Ohana e Kyoraku olham para o céu e veem Lilibarro se regenerando e dizendo que ele disse que a mera Bankai de um Shinigami jamais poderá tirar a vida de um mensageiro de Deus. Lilibarro se transforma em uma espécie de pintinho branco com espécies de pelo e penas finas quadrúpedes, muito esquisito por sinal. Kyoraku se pergunta o que é isto? Quem diria que ele sobreviveria mesmo depois de ter a garganta cortada? Que ele o pegou de jeito desta vez. Lilibarro diz que é exatamente assim que o desespero se parece. Kyoraku Shunsui, e que nenhuma arma pode o matar, e mesmo que sua cabeça seja arrancada pela Heiatsu de Kyoraku, isso não irá matá-lo, e pecadores olharão para aquela forma e sentirão desespero, pois ele é imortal, invencível, e é o escolhido a servir Deus, aquele que erradicará todos os pecadores que ousaram desafiar Deus e seus mensageiros. Então manda uma rajada para cima de Kyoraku, em meio à destruição do ataque. Lilibarro pergunta se Kyoraku está ali e que ele ainda possui energia o bastante para escapar de sua retribuição divina, mesmo com um imenso rombo em seu peito, e não esperava menos de um comandante. Que pecaminoso. Kyoraku diz para Sakuranosuke para eles fugirem. Ohana diz que eles estão enfrentando alguém que foi capaz de sobreviver ao Karamatsu Shinju e já não possui mais ideias de como enfrentá-lo. Ele já se esforçou bastante, suportando firme até o último suspiro de consciência, e tem certeza que ninguém o culpará se ele decidir fugir. Então venha e feche seus olhos e eu o levarei comigo. Quando Kyoraku está fechando os olhos, ele ouve alguém o chamando. Shunsui-san, acorde, acorde, capitão. E vemos que é Nanao. Kyoraku acorda e quando ia falar com Nanao, Kyoraku gospe sangue. Ela então diz para ele não falar e que é para ele usar a Zanpakuto dela. Kyoraku, com um olhar de surpresa, escuta Nanao pedindo para ele não ficar hesitando e esquecer a promessa que ele fez para a mãe de Nanao. Por favor. Lilibarro diz, pensei ter achado que estava ficando um pouco barulhento aqui. Então a tenente voltou? Afinal de contas, ele fez aquilo para que a Nanao pudesse fugir, e parece que ela não sabe apreciar o dom da vida. Com um olhar sério, Kyoraku desvia do ataque de Lilibarro, que diz que ele fugiu novamente, e que seus olhos estão ficando secos, e quanto mais ele olha para algo, mais seus olhos ficam secos. Tão pecaminoso. Cortamos por onde Kyoraku está com Nanao. Ele pergunta se ela sabe sobre sua mãe, e ela diz que sim, e se ela sabe por todo este tempo, e ela confirma que sabe sim. Kyoraku diz que nunca consegue vencer ela, e não tem escolha, então devolverá a sua Zanpakuto Kyokutsu. Atrás de Nanao aparece uma criança, igual aquela dos fillers do anime sobre as Zanpakutos. E Ohana de Kyoraku também aparece neste filler, meio que canonizando as duas. Vemos um flashback onde Kyoraku, criança, está sendo acordado pela mãe de Nanao. Ele chama ela de irmã. Voltamos para o presente onde Lilibarro está atacando em todas as direções para saber onde Kyoraku se escondeu. Ele então vê uma sombra e clareia a área dizendo que então o Kageone de Kyoraku também o permite se esconder nas sombras por bastante tempo. E o que acontece se ele fazer a sombra desaparecer? Nanao pula para cima de Lilibarro e em um mini flashback Nanao diz Kyokutsu. Do que Kyoraku está falando? Pois ela sempre soube que a Katen no Kyokutsu era duas entidades separadas, mas a Kyokutsu é sua Zanpakuto? Kyoraku diz que diria que sim, mas há um pequeno erro nessa resposta também. Independentemente, Ohana criou a Okyo para esconder sua Zanpakuto, pois este era o desejo de sua mãe. Nanao pergunta por quê? Kyoraku continua falando que a família de Nanao sempre foi uma família composta por mulheres desde que se tem notícias, e por isso as mulheres casavam. Mas todos os homens que entravam na família Ise aparentemente morriam jovens devido à maldição da família, e que houveram aqueles que achavam que essa maldição era ridícula, mas ela não pensava assim, pois ela queria acabar com aquele mito de uma vez por todas. Então ela resolveu romper todos os laços com a família Ise antes de se casar, mas no fim seu marido morreu não muito tempo depois, e essa mulher era a esposa de seu irmão. Nanao faz uma cara de espanto, e Kyoraku fala que ele e seu irmão nunca se deram muito bem,
mas a atmosfera entre eles começou a mudar pouco a pouco, logo depois que ela chegou, e que viver com seu irmão tinha se tornado mais agradável comparado a antes. Kyorako disse que costumava passear e brincar bastante, tirando sonecas à tarde na varanda, e coisas do tipo, mas seu irmão morreu. Começa um flashback de um tempo após o irmão de Kyorako morrer. Kyorako disse que era comum nas famílias nobres a esposa retornar para a família original, cortando qualquer laço com a família do marido. Então ela voltou para a família Ise, mesmo ela tendo decidido cortar todos os laços com sua família. Ela jamais conseguiu escapar dos grilhões que a prendiam. A mãe de Nanao diz que então é verdade, uma mulher da família Ise jamais pode escapar da maldição, mas talvez seja por causa dessa espada, e vemos em sua mão a espada de Nanao embrulhada em um pano. Voltamos para o presente, que Kyorako continua dizendo que a mãe de Nanao tentou de tudo que podia para certificar que sua filha não fosse pega pela maldição da espada, e essa espada foi deixada aos seus cuidados. Ele fez com que Okyo, que adora brincar de esconde-esconde, escondesse essa espada para ele. Okyo então tira de sua máscara, que parece uma sombra, a espada de Nanao. Voltamos para o momento em que Nanao saiu da sombra de Kyorako e está em frente a Lilibarro, que a ataca e ela se defende com a espada. Ela diz que ela sabe que Kyorako não queria devolver a espada para ela e que isso era para seu próprio bem, e que assim como sua mãe tentou escapar dessa maldição, ela também fez sua decisão de aceitar esta maldição, e também, mesmo se ela tivesse aceitado a maldição, ela teria. Dá um cruze em Nanao, que diz que a pessoa que ela resolveu amar, com certeza também acharia que esta maldição é ridícula, e sente que ele diria isso enquanto sorri. Kyorako olha com um olhar de surpreso e dá um pequeno sorriso. Ele então diz: tudo bem, tome essa espada, com certeza irá. E voltamos para Nanao e Lilibarro, que diz que a única pessoa que apareceu foi a tenente, e então quem vai enfrentá-lo é a tenente sozinha. E escutamos Kyorako narrando sobre a família Ise, dizendo que eles são responsáveis pelos rituais e não possuem suas Zanpakutos. E a única Zanpakuto que possuem é passada de geração a geração, e é uma Zanpakuto sem lâmina que serve apenas para os rituais, e que esta não é uma espada capaz de matar um homem, mas ao enfrentar um deus dizem que seus poderes divinos são capazes de dispersar qualquer ser celestial que ela toca. E seu nome é Espada Sagrada Hachoken. Nos é mostrado Nanao em pose de ataque, e Lilibarro pergunta: que espada é esta? Pois ela é uma espada um tanto brilhante de mau gosto, e que brilha tanto que não é possível nem enxergar a lâmina, mas que é um incômodo. Nanao diz: é mesmo? Que bom, pois essa espada reflete a habilidade do deus que ela está enfrentando. Se ela está refletindo a luz nos olhos de Lilibarro, então significa que ela está difundindo a luz que ele está emanando. Lilibarro diz que não está entendendo o que ela está tentando insinuar, apesar de não desagradar ser chamado de Deus. Nanao salta em direção a Lilibarro. Voltamos para um flashback no momento em que a mãe de Nanao está entregando a espada para Kyorako. Ele diz para ela que ele não pode aceitar. Ela então fala para ele que este é um objeto que não reagirá com aqueles que não forem membros da família Ise, e nenhuma desgraça cairá sobre você ao portar isto, pois além dos membros da família Ise, Kyorako é o único em quem ela pode confiar. Então, por favor, eu lhe imploro. E vemos que Nanao escutou a conversa. Ela diz que a primeira coisa que ela percebeu foi os grampos de cabelo. Então o Shinigami pergunta se o outro Shinigami já soube. Ele ouviu dizer que aquele homem é um dos capitães das 3 divisões e que ele veio visitar o diretor da academia, e dá um cruze nas costas de Kyorako, com um kimono rosa e um grampo de cabelo. E Nanao diz que ao ouvir isto, ela se virou e viu as costas de Kyorako de longe, e que ele sempre vestiu um kimono espalhafatoso de mulher, mas pela estampa ser tão comum a ponto de encontrar kimonos parecidos em qualquer lugar. E a única coisa que aquilo a fez sentir foi: ah, minha mãe tinha um kimono parecido com este, mas aqueles grampos de cabelo eram iguais aos de sua mãe. Nanao então se forma na academia e entra para a 8ª divisão. Descobrimos que após a mãe de Nanao morrer, ela foi adotada por um casal de idosos, e eles ficaram felizes por ela ser tão jovem e já ter entrado para as 3 divisões. Nanao diz que após ela entrar na academia, ela não conseguiu tornar dela a Saoshi que ela era, porém suas habilidades em Kido eram notáveis, o que fez com que ela prestasse o exame de admissão de divisão bem rápido, e ela não possuía uma Zanpakuto, mas acreditava que poderia entrar no esquadrão de Kido. Então ela colocou isso como referência na hora da inscrição, e de alguma forma ela foi designada para a 8ª divisão. Vemos Kyorako se apresentando para os novos recrutas, e ele diz que ele é bastante cordial com as jovenzinhas, então não precisam se preocupar, mas é indiferente com homens em compensação. Nanao, ainda criança, olha para Kyorako e percebe os grampos, e diz que quando ouviu depois de ter entrado na 8ª divisão,
ela percebeu que ele tinha mudado seu Haori e estava sem os grampos. E naquela hora, ela teve certeza que era para ele que sua mãe confiou algo precioso. Voltamos para o presente e Lilibarro pergunta se ela pretende cortar com aquela espada. Ele diz: muito bem, quero ver então. Nanau então o ataca e percebe que ele defendeu. Ele diz ainda que pensou que ela o pegaria de guarda baixa. Lilibarro começa a rir. Ele diz que imaginou que ela estivesse usando uma espada bastante peculiar, mas vendo com atenção agora, ela sequer tem uma lâmina, e é um movimento ousado ela tentar o cortar com uma espada, e jamais imaginou que ela seria capaz de o cortar. De qualquer forma, essa será a última coisa que ela irá ver. Ela jogou fora a única oportunidade de o matar. Lilibarro prepara um golpe de luz para atacar Nanau. Vemos a cara de apavoro da jovem. Lilibarro continua falando que ele, como mensageiro de Deus, jamais deixará a guarda baixa novamente. Vemos Kyorako falando que sempre se culpou, e voltamos para o flashback e vemos que Kyorako recebe a notícia de uma execução relacionada à perda dos tesouros sagrados, que provavelmente é a mãe de Nanau, por ter dado uma relíquia da família para outras pessoas, e fica se culpando, pois todos à sua volta continuam confiando para ele suas coisas mais preciosas, e depois acabam morrendo, e é o fardo mais pesado e mais difícil de suportar. Ele diz: Nanau-chan, me perdoe por tomar o controle dessa espada novamente. Nanau-chan, eu lhe imploro, tire esse peso das minhas costas. Por favor, permita-me te proteger. Da sombra de Nanau feita pela luz de Lilibarro, aparece Kyorako segurando a mão da jovem dizendo: vamos, Nanau-chan. Voltamos para o flashback novamente e vemos a mãe de Nanau tirando um de seus grampos de cabelo, dizendo que ela quer que ele leve o outro. E este homem é o irmão de Kyorako. A mãe de Nanau então diz que quando ela está suprimindo Hollows e ele não está por perto, e saber que ele está usando um de seus prendedores de cabelo, a inspira e a mantém mais forte. Cortamos para Kyorako e seu irmão, onde ele diz para Kyorako ir estudar, ou algo do tipo. Kyorako fala que com a idade seu irmão ficou mais mole. Seu irmão então responde que não é como se ele tivesse mudado por querer, mas se parecer que ele ficou mais calmo, é por causa da gentileza dela que finalmente está refletindo nele. Enquanto ele fala isso, vemos a mãe de Nanau de costas. Voltamos para o presente e vemos que Nanau está com dificuldades na luta. Ela diz que não fazia ideia que lutar com uma espada poderia ser tão aterrorizante, e ela foi cortada, e diz que a luz que saiu ainda há pouco foi a responsável pelo ferimento. Ofegante, Nanau diz que isto dói, e ela não sabia que ser cortada doeria tanto. Ela está com tanto medo, seus pés não cedem. Kyorako aparece atrás de Nanau, e ela diz: comandante? Lilibarro diz que agora parece que Kyorako decidiu sair para brincar, e que é patético se escondendo atrás de sua subordinada. Que desculpa horrível para um comandante. Agora é para eles ouvir o som de seu trompete e para eles perecerem. Kyorako diz: vamos, Nanau-chan, não se preocupe, eu vou sempre estar bem atrás de você. Nanau diz: sim, a compaixão do comandante é quase como se ela estivesse fluindo para fora, mas no fim é ele quem a está ajudando. Ela nem consegue ficar em pé, e ela é quem ele sempre tem que ajudar. Lilibarro prepara para atacar com seu trompete. Quando ele percebe, já foi cortado. Ele então diz: ah, entendi. Ela reflete a habilidade do deus que está enfrentando. Você mencionou algo do tipo agora há pouco, e dizer que é capaz de dispersar o poder de um deus? Que pretensão mais absurda. Na verdade, é um enorme pecado. Em uma página incrível, Kyorako e Nanau olham para o céu e começa a chover pedaços de Lilibarro como se fossem chuvas, pois a espada dispersou um deus. Nanau enfraquecida quase cai, porém Kyorako a segura e diz que Nanau realmente deu o seu melhor. Nanau olha para Kyorako e diz: comandante? Kyorako continua dizendo: está na hora, eles devem ir atrás de todos. Porém ele cai no chão de exaustão e diz que essa é a forma de seu corpo o mandar descansar. E assim termina esta incrível luta entre Kyorako e Lilibarro, com a ajuda de Nanau, obviamente. E galera, por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e comentem o que vocês acharam da luta e o que esperam dela no anime, pois essa será sem dúvida uma das mais marcantes do arco e importantes. E eu queria agradecer pelo engajamento de vocês no vídeo da Unohana vs Araki, no do Byakuya vs Asuna, pois meu grande obrigado mesmo pelas visualizações e por batermos a primeira meta de 100 inscritos, pois vocês são demais. Sigam a gente em nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Mite kurete, arigato, fui!